Olá a todos! Começando mais um episódio do Fisioterapeuta de Negócio, um programa do negócio Fisioterapia e Gestão Fisioterapia, que tem o objetivo de inspirar você que quer desenvolver sua carreira, começar seu negócio na fisioterapia, está pensando em mudar o rumo e quer ter uma luz e se inspirar um pouquinho com a gente. Eu sou Luciana Bilitário, fisioterapeuta e gestora. Hoje eu estou aqui com o meu convidado, Lucas Cacau, super especial. Vou pedir para Lucas se apresentar. Muito obrigado, doutora Luciana, pelo convite. Fiquei muito honrado, dentre tantos fisioterapeutas que têm negócios no Brasil, ser convidado para esse quadro, assim, é muito gratificante. Eu espero que essa história aí possa influenciar, inspirar, e cumprir o grande objetivo aqui do nosso bate-papo. Então, eu sou Lucas Cacau, fisioterapeuta, formado há 20 anos. Eu sei que não parece, brincadeiras à parte, mas já tem muita água que passou por baixo da ponte. Eu sou natural de Minas Gerais, do interior de Minas. Eu saí para estudar e fui fazer minha graduação em Petrópolis, Rio de Janeiro, Universidade Católica de Petrópolis. E por lá eu também emendei a minha pós-graduação na época em fisioterapia cardiorrespiratória avançada. A gente não tinha ainda as especialidades muito bem delimitadas, e aí era um compêndio de tudo, cardio, respiratório e UTI. E finalizei a minha pós-graduação e voltei para Minas Gerais. Em Minas eu não consegui o espaço que eu precisava, era uma cidade pequena, eu fiz pós para trabalhar em hospital, e não tive essa oportunidade e fiquei muito frustrado. Na época, eu sempre falo sobre isso, eu fiquei hipertenso, ansioso. Acredito que isso acontece com muitos fisioterapeutas que se formam, né? Aquele momento que formou e não sabe o que fazer. Eu fiquei um pouco perdido, confesso, e resolvi mudar de cidade. Quando eu falo dessa minha apresentação, eu já trago para algo muito presente de um livro que eu li, que são os pontos de inflexão. Um livro aí de um grande empreendedor brasileiro. E o meu primeiro ponto de inflexão na vida acadêmica, na vida profissional, foi ter que sair da minha cidade para ir para uma outra cidade para conseguir o que eu queria, o que era o meu grande objetivo. Eu podia conseguir isso no interior de Minas? Muito difícil. Então eu mudei, vim para Aracaju, aqui eu estou há 17 anos, formei 3 anos, vim para cá, e aqui em Aracaju eu consegui algumas coisas que estavam nos meus planos da carreira profissional. Um deles era a docência. Então, eu vim para Aracaju, porque eu tinha ainda um restante de família aqui, e eu passava as minhas férias de infância aqui. Então, eu lembrei, tive aquela memória de infância, eu falei, gente, eu quero voltar lá. E voltei, e quando eu cheguei aqui, gente, aqui tem Universidade Federal, eu vou conseguir fazer um mestrado, um doutorado, aqui tem muitos hospitais, tem universidades, eu quero ficar aqui. E vim com a mala e cuia e com a coragem. Aqui em Aracaju, eu fiz a minha carreira acadêmica, então eu fiz mestrado e doutorado em ciências da saúde. Em Aracaju, eu tive a grande oportunidade de trabalhar no hospital, trabalhei em home care, passei em concurso, deixei concurso, abri negócio, o negócio não deu certo. Enfim, um pouquinho da minha história, né, em breves palavras, resume-se a isso. Eu saí de uma cidade, aqui encontrei as grandes oportunidades da minha vida e aqui estou até hoje. Sigo plantando sementes para que eu possa continuar colhendo. Mas Aracaju é a cidade que me abraçou, me deu oportunidades profissionais, e continuam dando, né? A gente vai falar isso no decorrer do nosso bate-papo. Isso aí. Lucas, então, assim, estou vendo uma história cheia de pontos de inflexão, como você fala, cheia de mudança, cheia de desafio, mas o Lucas empreendedor estava lá, cultura empreendedora parece que estava na tua veia, né? Porque sair de cidade, fazer curso fora, ir morar num lugar, voltar para o outro, já tinha aí uma disposição, vamos dizer assim, empreendedora. Mas você foi no concurso,
você foi no hospital, você buscou algumas estratégias. Mas de onde vem o negócio? A clínica, eu sei que você tem uma clínica, eu acho que é uma clínica de médio a grande porte, em Aracaju, proporcionalmente à cidade, você pode falar um pouquinho, mas de onde veio? Disse assim, agora eu vou de novo. Você disse, eu abri um negócio, fechei o negócio, eu disse, não, ele vai ter que me contar, porque essa parte eu não sabia. Me Luciana, conta aí. você sabe que eu, às vezes, me via perguntando isso. Gente, eu sempre quis ter negócios e de onde vinha isso? E o meu pai sempre foi empreendedor. Então, tudo que a gente conseguiu na nossa vida foi com o suor do meu pai, com o seu comércio, com o seu negócio. Então, ele nos formou, eu e meu irmão, fruto do empreendedorismo. Então, quando eu formei em Minas, eu falei que eu fiquei lá por um tempo, lá eu tive o meu primeiro negócio. Eu comprei uns equipamentos, meu pai tinha uma gráfica, e aí eu queria pegar um espaço da gráfica para montar ali a minha clínica. Então, eu, assim, comecei essa inquietude por lá. Mas eu gosto de falar que a grande maioria dos sistemas acadêmicos, eles nos formam para sermos empregados, para termos um bom emprego, para passarmos num concurso. Isso é histórico. Eu estava estudando sobre isso essa semana, e estava num voo ouvindo sobre isso. Um grande profissional falando sobre os modelos de escola, os modelos de universidade, que eles vêm do século passado, né? Então veio a Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam 13 horas, e aí veio a greve, veio a revolução para que fizeram greve porque elas queriam trabalhar 8 horas. Então era aquele modelo de trabalho. Por que que hoje tem um modelo de trabalho que as pessoas têm que trabalhar 8 horas? Veio do passado. Então a gente vive um século à frente, mas às vezes com uma mentalidade passada. E ele faz essa relação do modelo de trabalho com o modelo de escola. Então, as escolas, elas eram feitas para o pai deixar o filho. Então, o pai entrava no trabalho às 8, mas tinha que deixar o filho 7 horas na escola, pegava no fim do dia. E aí, esse modelo, ele vem sendo transitado, transmitido com essa mentalidade, né? Então, as escolas, elas formavam para os filhos serem bons funcionários, né? E trabalhar na produção. As crianças que tinham a mentalidade criativa, elas não serviam para aquele modelo. E isso, esse profissional ele vem falando sobre isso. Hoje a gente, claro, traz novidades, você fala muito sobre isso, Luciana, as habilidades que a gente tem que ter, né, soft skills, hard skills. Então, mas essa mentalidade da produção, né, do mão na massa, ela ainda está embustida. E aí ter que quebrar isso é um grande desafio para nós, profissionais que nos formamos autônomos, mas às vezes somos meio que formatados para aquele modelo. Então, assim, eu acredito que isso estava lá dentro por causa do meu pai. Mas eu tive que assumir algumas responsabilidades na vida, como todos nós assumimos, onde o emprego ele se torna necessário. Então, o emprego ele é parte do processo, porque você tem que pagar um aluguel, você tem que contar com um provento no final do mês para assumir essas responsabilidades. Então, não dá para você, por exemplo, cheguei em Aracaju, vou montar o meu negócio. Não, eu preciso trabalhar, as pessoas precisam me conhecer, eu preciso colocar a mão na massa, mostrar o meu trabalho, que esse trabalho, que esse resultado seja propagado para que futuramente eu tenha um negócio. Então, eu sempre vim com essa mentalidade. E essa mentalidade ela foi sendo amadurecida. Eu falo que quando eu tive minha primeira clínica em Aracaju, eu tinha tantos outros negócios e aí resolvi abrir uma clínica. Na época eu fazia o mestrado, dava plantão noturno, tinha filho pequeno e tempinho que sobrava, eu ia para a clínica. Deu certo? Não, não deu certo. Não tinha conhecimento, não tinha planejamento, não tinha feito uma consultoria.
não tinha rede social para me inspirar em algum profissional, seguir o trilho dele, o caminho dele. Mas abri o negócio, não deu certo. E aí me mergulhei na docência, falei, vou dar aula, vou dar aula, vou dar aula. O salário do professor acaba sendo melhor do que o salário do fisioterapeuta, infelizmente. Piso ainda é algo a ser conquistado, uma melhora desse piso. Mas, assim, fui para a docência. Então, chegou uma época que eu tinha 2 vínculos em universidades, mas faltava algo. E foi daí que eu, gente, agora eu preciso fazer a coisa certa. E foi aí que eu estudei o mercado, montei um plano de negócio, defini o meu modelo de negócio, juntei um dinheiro, fiz a reserva de emergência, sabia em quais equipamentos eu ia investir. Então, fiz tudo certinho dessa vez. Visitei colegas no Brasil inteiro que tinham clínicas parecidas com o modelo que eu queria implementar. E assim foi. Há 6 anos, nasceu a Clínica Intervente, que é a clínica que a gente tem aqui em Aracaju hoje. A gente tem um modelo de negócio muito legal, tem parceria com médicos, tem nutricionista que atendem, a gente tem um serviço de avaliação funcional, a gente tem um serviço de reabilitação cardiopulmonar, eu tenho fisioterapeuta da ortopedia que atende lá hoje. Então, assim surgiu hoje aquele que eu falo hoje que é o negócio da minha vida, porque hoje ele é o meu foco, hoje eu só tenho ele, hoje ele tem que dar certo, então hoje eu faço a coisa dar certo nele, porque hoje eu só tenho ele. Mas eu fiz isso de uma forma consciente. Eu deixei um vínculo e comecei o negócio. Então, fiquei com um vínculo na universidade com o meu negócio. Até o negócio crescendo, foi crescendo, crescendo, eu falei, gente, esse vínculo já não me serve mais, hoje eu vou me dedicar a isso. Então, acho que é um breve, nem tão breve relato assim Um dessa minha case, história com o é um case. empreendedorismo. Mas você trouxe uma coisa assim que eu sempre pergunto onde a gestão entrou, e você já falou sobre isso, né? Nos cursos, é uma das coisas que eu bato muito assim, eu disse, gente, ó, precisa parar para planejar, não adianta atropelar. É chato, dá trabalho, dá, mas é o momento que vai abrir sua cabeça, é o momento que você vai planejar o seu negócio. Se você não tem um tempo absurdo, é só um consultório, não é só, aquilo ali é um negócio, aquilo ali tem que ter uma estrutura. Mas eu vou começar com um negócio digital. Não é só, né? Tudo tem que ter uma Perfeito. dedicação. E você planejar é muito importante, né? A filosofia do negócio. Esse momento que você fala, planejei, você deu dicas maravilhosas aí, né? Eu fui estudar, eu planejei, eu fiz uma reserva de emergência, uma reserva financeira. Eu visitei outros negócios similares, né? Eu estudei um pouco o mercado. Eu acho que isso é super essencial, porque, ao meu ver, Lucas, é uma coisa que eu converso muito com o Rafael também, a gente discute muito isso, que as pessoas vão direto para a ação. Você vai na... né? E vai direto Exatamente. para a ação e esquece dessa parte importante que é parar para planejar, para escrever, para escrever a filosofia, né? Aquela coisa bem de pensar. Em primeiro momento é uma tempestade de ideias. Eu só digo assim, na cabeça não rola ficar. Você vai ter que escrever, vai ter que colocar no papel, vai ter que desenhar. Isso é super importante. Se necessário fazer uma consultoria, fazer um curso, vários caminhos. E sempre dou a notícia, não vai parar por aí, porque cresce, muda e lá vamos nós. A gente vai ter que sempre estar mudando, sempre estar pensando se é aquilo mesmo que eu quero me dedicar, se é aquilo mesmo que eu quero fazer. E essa estrutura que você falou é bem interessante, né? Eu já vi também vários empreendedores falar, não larga tudo e começa do nada. Primeiro você estuda, fique ali onde você está, vá organizando. Quando chegar num ponto, foi isso que você falou, chegou num ponto que eu disse assim, agora dá, né? Agora dá para me dedicar exclusivamente para isso. E se você tratar tudo bem direitinho, vai chegar esse momento, né? Então, eu acho Perfeito. que é uma estrutura
que exige desenvolvimento de competência. Eu fico falando, sabe, claro, do meu lado, a competência é tudo, gente, porque você vai ter que desenvolver as habilidades, ou vai, até para contratar pessoas que têm as habilidades, você tem que saber quais elas são. Com Né? certeza. É um movimento bem detalhado de foco, de disciplina. Mas eu quero saber, nem tudo são flores que eu sei. Conta um pouquinho dos espinhos, dos desafios, né? No dia a dia, o que que acontece? Quais são os maiores? São muitos, eu sei, mas o que que mais marca, assim? O que que já fez você chegar de estar fazendo, ai, meu Deus, o que que eu inventei isso para minha vida? Isso eu queria Perfeito. ouvir. Vamos lá. São muitos desafios. Eu não gosto de falar disso para desanimar, mas muito pelo contrário. Eu gosto de falar isso para mostrar que é possível, com estratégias, vencer esses desafios. Hoje a gente tem um grande desafio no Brasil, que é a carga tributária, né? A gente tem até uma tramitação num conselho, acho que foi até em São Paulo, para que a gente seja enquadrado no MEI, né? Microempreendedor individual. Hoje isso não é possível para profissões de nível superior. Então, para montar um negócio, tem-se uma carga tributária. Então, para precificar, você tem que contar com essa tributação. A gente tem nortes aí para precificar hoje o nosso negócio. Inclusive, temos o nosso referencial de honorário fisioterapêutico, mas é preciso contar com essa tributação. É saber onde é que você vai se enquadrar, em qual modelo de imposto você vai se enquadrar. A gente dificilmente estuda isso a fundo na faculdade. Então é importante ter um contador. Então vejam que um negócio ele gera despesas, tá? O custo para manter um negócio às vezes é desafiador. Então eu sempre deixo uma dica: olha, não vá sozinho, não vá sozinha. Tenha um parceiro, tenha um sócio que compartilhe as ideias contigo, que compartilhe as despesas, os lucros, que compartilhe o negócio. Eu sempre uso exemplos da saúde. Então, hoje, por exemplo, você está numa clínica, você consegue melhorar a sua remuneração de todos os lados. Dificilmente um médico vive da clínica apenas da consulta. Uma consulta pelo plano de saúde, a gente sabe que é muito pouco. Então, quem sabe você vai estar num lugar onde você consiga compartilhar ideias, compartilhar lucro, dividir despesa. Então, acho que o primeiro desafio é esse, carga tributária, e já trago aqui a solução, né? Compartilhe, ache possibilidades de melhorar a sua remuneração com outros ganhos, né? A gente tem modelos de negócio hoje onde você pode ter venda de equipamento, aluguel de equipamento. Você pode ter um plano onde você vai monitorar e reavaliar o seu paciente sistematicamente. Então, um modelo de negócio que você pode ter uma recorrência que todo mês você vai receber por isso. Eu uso como exemplo nas minhas aulas as grandes multinacionais que têm negócios disruptivos. Por exemplo, a Amazon. A Amazon não tem seu produto físico, mas ela vende mais do que todo mundo, né? Uber não tem carro próprio. Veio e acabou com o táxi. No Brasil hoje está meio ruim, né? Mas a Netflix não tem um canal próprio de TV, mas é uma plataforma de streaming totalmente disruptiva. As pessoas deixaram de ver TV. Eu aqui em casa não tenho TV aberta, não tenho TV fechada, não tenho nada, só tenho internet, assisto o que eu quero. Então, por que não aplicar esses modelos dentro do nosso negócio na saúde? Verdade? Eu, como fisioterapeuta, para vencer essa carga tributária, eu preciso achar oportunidades, possibilidades. Eu sempre falo sobre isso, né? Quando você vai no médico, tem ali um cardápio de procedimentos. Você vai num dentista, tem ali, olha, você tem que fazer um raio-x, para fazer o clareamento é tanto, aqui esse dente custa tanto, esse custa tanto, esse tem uma obturação, esse vai fazer um canal, é o clareamento. Por
que o fisioterapeuta é só a fisioterapia respiratória e motora? A gente vive um momento aí da CBDF. Quem já leu aí a CBDF vai ver que aquilo ali é um mundo de possibilidades. Por que não cobrar por procedimento? E, olha, na hora de pagar o imposto, você vai pagar com gosto, porque o seu provento vai ser bem legal. Então, acho que esse é um grande desafio, mas existem soluções para ele. Um outro desafio é, às vezes, criar um negócio muito disruptivo e ter que enfrentar a mentalidade atrasada aí, que infelizmente acontece. Eu falo sobre isso e dou o exemplo, Luciano, da pandemia, né? Foi o grande crescimento da nossa profissão, das nossas áreas de especialidade, fisioterapia respiratória, cardiovascular, UTI, vaga de emprego, pegando no laço, me informando, venha trabalhar na UTI. Mas será que esse legado ficou? Será que o paciente que saiu, estou generalizando, o paciente que saiu de alta, ele saiu com aquele aparelhinho lá que tem as bolinhas e o médico falou que aquilo ali era a fisioterapia dele, ele foi para casa com aquilo ali, não, já estou fazendo fisioterapia em casa. E na hora que esse paciente chega até você e você mostra que aquilo não é fisioterapia, ele, mas o médico falou que... Então, assim, existe ainda uma mentalidade que ela atrasa. Às vezes, os próprios colegas vendem essa mentalidade, né? A fisioterapia é de levantar o braço, respirar fundo, não, isso não é fisioterapia. Não. Então, enfrentar essa mentalidade, às vezes, é difícil, é um desafio, porque você está montando um negócio para ser diferente. Você quer oferecer o melhor, a tecnologia, a evidência, mas às vezes a sociedade não conhece a evidência. Às vezes o próprio colega médico daquela especialidade não conhece. Eu recebo direto paciente que chega, olha, vai para fisioterapia, bem encaminhado por um colega médico de especialidade X ou Y, chega até mim, é para fazer fisioterapia. E na hora que eu chego, olha, para fazer a fisioterapia aqui, tem que fazer uma avaliação. Não. O médico falou que não precisa fazer essa avaliação. Que, gente, hoje, inclusive, eu recebi um paciente assim. Um DPOC Gold 4, que chegou lá, não, na recepção, falou que tinha que fazer uma avaliação com o fisioterapeuta. Não vou fazer avaliação, porque o doutor falou que era para fazer a fisioterapia. Então, existe essa mentalidade, é uma barreira, é um grande desafio. Eu falo que eu perco o paciente todo dia, porque no meu serviço, quantidade de atendimentos define eu, dose terapêutica define eu, o que vai fazer define eu, o tempo define eu, e se vai avaliar ou não, eu defino. Então, o paciente às vezes chega lá, porque aí o médico, não precisa, você não precisa fazer esse exame. Mas eu sou fisioterapeuta, eu sou autônomo, tenho a minha autonomia para definir isso. Então, eu perco, às vezes, o paciente por causa disso, e não me preocupo com isso. Eu perco um para ganhar três. Então, esse é um grande desafio, Luciano, enfrentar essas barreiras, essa mentalidade. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um serviço de avaliação funcional. Eu realizo aqui alguns exames que estão lá na CBDF, porém, tem certas especialidades que acham que aquele exame o fisioterapeuta não pode fazer. Então, aqui eu já sofri denúncia no conselho, porque eu faço tal exame. E o conselho fez o quê? Olha, só lamento, ele pode fazer o exame. Então, assim, são barreiras, a mentalidade arcaica é uma barreira, mas, assim, eu falo, para vencer essa barreira, tenha o seu time. Você não vai conseguir atender todos os pacientes de todos os médicos, de todas as especialidades da tua cidade. Nem eu, aqui em Aracaju, que é uma cidade pequena. Então, tem o seu time. Tem aquele cara que conhece o seu trabalho, que você já sentou com ele, que vocês já compartilharam o paciente, já compartilharam o resultado, trabalham juntos. Conte com aquele. Conte com aquele outro que também... Então, assim, a gente não vai conseguir abraçar o mundo. A demanda fora desse time até chega,
Mas conte com esse time. Nossa, você Eu trouxe acho outra coisa. Desculpa, Lucas, mas trouxe uma coisa que é super importante, que é essa colaboração e essa troca de informação. Né? Parceiro é para trocar informação, para trocar ideia, né? Com foco na melhora do paciente. Isso é muito importante. Acho que se todo fisioterapeuta fizesse um pouquinho disso, com 2 pacientes por semana, teríamos menos problemas sociais, do verdade. ponto de vista como a sociedade nos vê, É né? verdade. Porque está dentro de nós isso, né? A sessão ela ainda me dá um arrepio, sabe? Sessão é A complicado. sessão, ela me incomoda, sabe? O que que você vê? Você vem de sessão, ela me incomoda muito. Quando é que a gente vai mudar essa mentalidade? Ela me incomoda muito. Outra coisa que me incomoda muito é o fisioterapeuta que caminhar com o paciente no hospital. Não precisa de fisioterapeuta para caminhar no hospital. Eu não vou nem dizer aqui em outros países como é que eles fazem para não assustar as pessoas, mas eu já comentei até sobre isso. Mas, assim, quem quiser depois me manda lá a mensagem que eu digo o que acontece. Porque senão muita gente vai perder o emprego, porque você não está ali para caminhar com ele. Verdade. Faz Verdade. parte, né, de uma consulta, de uma gestão do atendimento em si, né? Mas se for só para isso, vamos botar 3 pontinhos. Perfeito. Eu acho que você trouxe a questão da mentalidade da prática colaborativa. Eu só estou pausando para quem estiver anotando, porque eu sei que teve uma pessoa que mandou para mim, ficou anotando. Anota aí. Mais desafios, Lucas. Eu vou fechar com o meu terceiro e último desafio, que é gerenciar e ter que colocar a mão na massa, né? Gerenciar é um desafio porque, assim, a gente aprendeu um pouco sobre isso e hoje o conhecimento que a gente tem é de consumir fora ciência, né? Eu falo que você tem um negócio hoje, o que vai fazer a diferença é o conteúdo além do técnico. Você tem que ser bom tecnicamente? Sim. Você tem que estar atualizado? Sim. Tem que fazer com evidência? Sim. Mas, gente, enxergue um pouquinho fora disso. Comece a ler livro do maior empreendedor do mundo, do Brasil. Ao invés de comprar 10 cursos de atualização técnico-científica, compre 3, você vai estar muito bem atualizado. E compre um de gestão, compre um de marketing, compre um de network, compre um de estratégias digitais, tráfego pago. Gente, é preciso, para conseguir gerenciar o teu negócio, você tem que estudar isso. Tem que estudar fora da caixa. E, às vezes, as barreiras estão dentro dos próprios congressos, Luciano. Por que eu falo isso? Eu palestro em congressos. E eu, assim, na minha rede social, eu meio que mudei o meu nicho. Eu falava muito de fisioterapia cardiorrespiratória, atendo esse perfil de paciente, dei aula na universidade sobre isso, fiz mestrado nisso, fiz doutorado nisso. Mas hoje eu vejo, assim, pessoas que são muito boas, isso melhores do que eu para falar sobre isso. E isso me fez virar chave. Num curso, eu dei curso pós-Covid, curso de fisioterapia, de atualização em fisioterapia cardiorrespiratória. E num desses cursos eu coloquei um módulo de como ter o seu negócio. E esse módulo fez um sucesso. As pessoas compartilhando, gostando. Nossa, esse módulo foi a cereja do bolo. E daí para cá eu falei, não quero mais falar de curso técnico, de conteúdo técnico. Quero ajudar as pessoas a desenvolverem essas habilidades para terem os seus negócios, para enxergarem novos modelos de negócio, para montar um plano de negócio, fazer uma análise de mercado. Então, hoje, eu consigo compartilhar isso porque eu estudei muito a gestão. Eu estava falando que as barreiras existem dentro dos congressos, porque hoje eu, numa palestra minha em congresso, eu tento, independente do tema, falar sobre isso. E num congresso, a gente teve um congresso mês passado, há 2 meses, eu fui dar uma palestra sobre barreiras para implementar os serviços de reabilitação. E eu abri a minha palestra falando isso. Olha, o único slide de evidência científica que vocês vão ver é o primeiro. O resto não tem. Não tem. Isso aqui é coisa que vocês não vão achar no livro.
E eu sofri críticas porque a palestra que não tem evidência, de um professor doutor piriri parará parará, que não tem evidência, professor falando de método para abrir negócio, que método infalível é esse? Então, assim, às vezes a barreira é da pessoa mais esclarecida do mundo É isso mesmo. correlacionada à ciência, mas não consegue enxergar que hoje a gente precisa sair um pouquinho da caixinha. Não adianta esse cara ser o melhor tecnicamente, que o paciente não cai do céu. Ele vai abrir o negócio e não vai ter paciente, sendo bom pra caramba. Então, esse é um grande desafio, gerenciar e atender. Mas existem soluções para isso, né? Conte com pessoas experientes que já passaram por isso. Teve um problema, compartilhe. Tem pessoas que vão te ajudar. Não esteja sozinho nessa. E invista em conhecimento fora do técnico. Muito bom. Eu sou suspeita, né? Porque eu tento, inclusive na universidade, a gestão, 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 gestão. Nas aulas técnicas, a gestão, gestão, gestão. Tem pequenas coisas que a gente pode fazer, né? Por exemplo, meus Sim, alunos, eles já sabem que eu não aceito nenhuma... Estou falando de aula sexto semestre. Objetivo de tratamento, eles têm que escrever de acordo com o SMART. Tem que ser específico, mensurável, alcançável, relevante, perfeito. temporal. Está na prova, cai na prova. Todo mundo sabe. Quem passa por mim é o SMART, eles ficam assim, SMART. E eles começam. Outra coisa, assim, forte. Pequenas coisas, só para a gente ter essa percepção, né, já que a gente está tendo essa conversa, pequenas coisas podem mudar. E a gente pode, nesses espaços, como esse aqui, como podcast, fica lá no YouTube, milhares de pessoas acabam assistindo, a gente pode falar sobre isso e dar essas dicas, né? Então, se é professor na universidade, você também pode ter uma cultura empreendedora, tentar mudar a mentalidade dos seus alunos, é ler um livro diferente, é pensar em um plano de carreira. Aquela disciplina de gestão, ela pode ser um plano de negócio e um plano de carreira. Né? Sim, Se você é coordenador do curso, implante lá, quem sabe, um programa de carreira para esses alunos, em que eles aprendam a fazer um currículo, a se posicionar, escrever melhor um diagnóstico, coisas assim que vão se somando. No estágio, Lucas, eu falo para todo mundo, eu sou da universidade pública, eu faço questão de ficar um turno de estágio, que é para ficar revirando a cabeça de todo mundo. legal. E aí, nesse turno de estágio, eu já sei, professora, a partir desse semestre, eles tinham que, tá lá, evolução no prontuário eletrônico CBDF. Eles tinham que Muito legal. acessar eu pedi um treinamento antes, né? Que foi até Bruno Prata que deu. E aí tem que acessar o link lá do Link do Crefito, site. olhar. As pessoas, não é perfeito, mas é um começo. A gente tem que valorizar o que está começando, que vai melhorar, e é isso. E assim, para mim está bem claro, tem um código, tem uma especificidade. E quando eles começam a usar, eles começam a amar. Porque eles, professora, eu posso complementar? Pode, mas você vai usar ali o link, vai... São coisas assim pequenas, mas vai mudando a mentalidade. Vai mudando a mentalidade. Porque você sai com outra perspectiva. De fazer um currículo já é diferente. Fazer um Sim, projetozinho, né? Pensar num desenvolvimento melhor. Porque você pode também ser um empreendedor dentro de onde você trabalha. Talvez você possa ser um pouco mais feliz, né? Ali, fazendo coisas diferentes, propondo coisas diferentes. São atitudes diferentes para a gente mudar a mesma com coisa. certeza. Eu As falo pessoas... do. O que você falou, assim, só para fechar o raciocínio, a gente já está caminhando para o final, senão a gente vai ficar aqui 3 horas conversando, que é da questão da fala, do posicionamento, de gerenciar e fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é um desafio enorme, né? Eu acho que de todo profissional da saúde, porque a gente não faz uma coisa só. É muito difícil ter um profissional de saúde que faça uma coisa só. E a Verdade. crítica, isso me incomoda, porque, assim, isso é uma coisa da sociedade, né? Que o empreendedor ele é do mal, que ele está ali para escalar em cima do seu trabalho e tal. Não é todo mundo que é do mal, existe sustentabilidade nos negócios, tem Sim, várias funções dentro de um negócio, tem umas que são protegidas por lei trabalhista, né? Tem outras que já têm relação de CNPJ com CNPJ, enfim, tem várias questões ali. Eu acho que é essa pessoa também que está crescendo, que está gerando emprego, que está fornecendo também para essas pessoas que querem um emprego mais tradicional, vamos dizer assim, essa oportunidade.
Então, eu acho que eu fico bem incomodada também quando eu estou falando. Eu fiz uma palestra num congresso que era o negócio fisioterapia cardiovascular. Eu conversei com várias pessoas sobre isso, alguns colegas e tal. Eu falei, mas é o negócio? Eu disse, mas é o negócio. É o negócio fisioterapia dermatofuncional, o negócio fisioterapia ortopedia, o negócio fisioterapia respiratória, o negócio fisioterapia cardiovascular. E as pessoas ficaram um pouco incomodadas com isso. Né? Mas Falo ficar que nós somos incomodada empresa. exatamente. Nós somos empresa, a gente precisa se ver como empresa. Eu falo isso É sim. diferente, né? Olha, a empresa cuida da marca, cuida do posicionamento, a empresa tem estratégias. Às vezes as pessoas falam para mim, mas no domiciliar também, gente, domiciliar o teu negócio é o teu Principalmente. negócio. Você vai na casa do paciente, você vai chegar lá mal arrumada. Eu falo isso sobre isso. Tem uma assim, a gente precisa falar sobre isso, quebrar os tabus. Mas tem várias coisas, mas tem uma coisa da postura profissional que é importante, né? Demais. É importante, a apresentação sim é importante, a forma como você fala é importante, a forma como você se posiciona é importante, a forma como você apresenta a consulta, mostrar o diagnóstico, alinhar expectativas, é tudo muito importante. Vamos caminhando para o final, porque daqui a pouco dá Tempo 10 passa, horas. né? E a gente está aqui conversando. Muito bom esse diálogo contigo. No final, eu sempre peço assim, uma dica para quem está ouvindo, pode ser uma dica de livro, uma frase, qualquer coisa, para quem está ouvindo e quer se inspirar, ou quer mudar. Você já deu algumas dicas aí na sua fala, mas assim, quero mudar, quero pensar diferente, o que eu devo fazer? E a outra coisa, depois, antes de você se despedir, fala aí da sua clínica, das suas redes sociais, dos seus cursos, enfim, fica à vontade aí para se despedir. Vamos lá, a dica que eu deixo é comece, não deixe que ninguém mate os teus sonhos, né? Às vezes o teu sonho é ter aquele emprego e você não conseguiu emprego, não deixe ninguém matar esse sonho. Às vezes o teu sonho é passar no concurso. Cara, vá. Às vezes o teu sonho é ter um negócio. A gente está falando de negócios, né? Várias vezes. Olha, não, esse negócio dá despesa, dá trabalho, fisioterapia não dá dinheiro. Gente, dá. Se é o teu sonho, planeje, desenhe, escreva e depois tire do papel, tá? Não importa se vai demorar. Às vezes a gente tem aquela ilusão de que precisa ter muito dinheiro para ter um negócio. Não é bem assim. Hoje existem negócios sustentáveis, negócios compartilhados, negócios que você pode começar com baixo custo. Então, sonhe. Sonhe alto, me sonhe alto. Claro, você vai começar pequeno, né? Eu falo, comece com o pé no chão e com a mente nas estrelas. Então, acho que essa é a dica que eu deixo para todos, todo mundo que chega até mim nas redes sociais, eu vá, com certeza, vá com calma, vá devagar, para que você minimize sua chance de errar. Então, é uma dica que vale ouro, porque tem muita gente que faz o contrário, né? Ah, não, esqueça. Não, vá. E a segunda pergunta. Não, era para você se despedir. Onde é que as pessoas Ah, te encontram? Como é que fala com perfeito. você? Perfeito. Eu estou lá na rede social, no Instagram, Luc_Cacau, Luc_Cacau. Lá eu falo de empreendedorismo para fisioterapeuta, eu falo de um modelo de negócio que eu utilizo, até o curso que eu chamo de FIRED. O curso, as siglas FI de fisioterapia, RE de rentável e o D de disruptivo. E a tradução de fired é demitido. Então, para você que precisa demitir medo, precisa demitir crença limitante, precisa se demitir daquele emprego que já não acrescenta mais na tua vida, está ali insatisfeito, é um método que serve para você, né? Vai ensinar lá passos que eu segui para ter um negócio, não é um método de atendimento, né? Eu nem sou muito a favor desses métodos, mas é um método para empreender, um método para ter um negócio de forma, um investimento baixo inicial, mas um negócio que pode ser rentável. Então, quem tiver interesse em conhecer mais, só adicionar lá no Instagram,
E, gente, foi um prazer bater esse papo aqui com vocês. Luciana, a gente sempre encontra nos eventos, nos congressos e nos corredores. A gente curte a melhor parte do congresso, que é esse network, esse papo, né? É, Então, no nos vemos corredor. por aí nos próximos. Com certeza. Gente, esse foi o Fisioterapeuta de Negócio. Hoje a gente conversou com o Lucas Cacau, deu várias dicas aí, falou um pouquinho da experiência dele, sobre como ter o negócio e contou um pouquinho da história de carreira dele, como é que ele fez essa transição, como é que foi essa mudança e como ele se preparou para isso. Você encontra a gente nas redes sociais, @negócio fisioterapia, @gestão fisioterapia. Eu sou Luciana Bilitário. O site é www.negociofisioterapia.com.br. E se quiser falar com a gente, é só entrar em contato, dar um oizinho lá, que a gente troca uma ideia. Obrigada, Lucas. O episódio vai ao ar toda quinta-feira, e é bom falar isso no YouTube, no canal do Negócio Fisioterapia. Até a próxima. Tchau.